dois, três. Que a graça, a paz e a força do Senhor estejam contigo. Estamos aqui para trazer felicidade para a sua vida, firmeza, trazer conhecimento, trazer esperança para ti. Hoje, um tema especial, um tema maravilhoso, um tema que é atual, mas que desde os tempos antigos aflige o homem. Esse é um tema macro que diz por que o ímpio prospera e por que o justo muitas vezes ele padece situações de dificuldades. Vai fazer parte de uma playlist, mas o tema dessa mensagem específica é confiança. Você confia em Deus? Então nós vamos viajar pelo Salmo de número 37, no primeiro versículo até o 11, nessa primeira mensagem, em que nós vamos falar de temas atuais, de lutas atuais que o cristão, que você que é justo, vive, e muitas vezes você olha o ímpio prosperar, você vê mazelas, dificuldades e não entende o porquê. São respostas que você não tem, que a humanidade não tem, mas a Bíblia ela traz com primazia. Então, permita Deus trabalhar no seu coração nessa mensagem e você vai ver a bênção de Deus, a revelação da palavra. Aleluias por isso, né? Nós estamos vivendo dias difíceis em que a palavra de Deus é a nossa principal arma. Então, nós vamos viajar por esse texto. Salmo de número 37 é um salmo atribuído a Davi. Davi, um dos principais personagens que principalmente eu gosto de ver a história de Davi, a sua vida, naquilo que ele foi perfeito. Aos olhos de Deus, ele é comparável a um Senhor Jesus. É da raiz dele que vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem muitas histórias em cima de Davi que servem de exemplo para a nossa vida. E o Salmo 37 é um salmo que não é o Davi pastorzinho de ovelhas, mas já é o Davi maduro, já é um Davi que participou de muitas batalhas, de muitos embates, e Deus o amadureceu. Então o Salmo 37 é um salmo que Davi está maduro. Então, nós vivemos num mundo hoje, na atualidade, de tantas injustiças, né? Injustiças essas que geram várias doutrinas, vários pensamentos socialistas, vários pensamentos comunistas, vários pensadores que tentam igualar as desigualdades. Coisas que, desde Gênesis, desde o princípio, após a queda do homem, foi natural acontecer. Não porque Deus quer, mas porque Deus permite ao homem ter o seu próprio caminho, o seu livre-arbítrio de escolher servir a Deus ou não servir, atender à voz do Criador como muitos servos do passado atenderam ou não atender, viver a sua própria sorte ao léu da justiça dos outros. Então na humanidade sempre foi assim, a lei do mais forte, do mais sabido, daquele que saía na frente, e muitas vezes a injustiça sempre está presente, porque a Bíblia nos garante que a justiça dos homens ela é falha. Então em quem confiar? Em quem vai estabelecer a minha confiança? No homem? Maldito do homem que confia no homem. Nós temos que confiar no Senhor, Deus dos céus e da terra. Então nós vivemos hoje, aqui mesmo embaixo da minha residência, quantas pessoas necessitadas, embaixo da ponte, pessoas que já não têm mais casa, e a gente olha, que justiça é essa? O que está acontecendo? As guerras que acontecem, você pode ver pelos vídeos aí, tantas pessoas são feridas injustamente por conta de ganância dos homens, conquistas absurdas, negociações que o seu fim é a guerra. O que fazer? Para aqueles que oram a Deus, nós oramos porque sabemos que o mundo é assim. Existe um momento em que a situação do mundo ficaria tão difícil, mas não podemos cruzar os nossos braços. Nós temos que orar e confiar no Senhor Deus dos Exércitos. As injustiças estão aí, e o povo de Deus é aquele que não se acostuma, é aquele que não se conforma com a injustiça. Porém, existe um momento em que nós temos que entender, não nos conformar, mas entender a profecia, entender os desígnios de Deus, para que a gente não cometa nenhuma iniquidade, para que a gente não se irrite, não se ire a tal ponto de pecar contra Deus, de perder a confiança em Deus. Então, confiança.
A confiança é algo muito interessante que eu estava olhando. E a confiança, ela tem uma origem conferir, que significa acreditar, crer plenamente com firmeza. E ela tem ali um sufixo que fala fidere, significa fé. Então, a confiança está muito ligada à fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera acontecer, que a gente crê plenamente que vão acontecer, mas nós não estamos vendo ainda. Mas elas hão de acontecer, elas vão se materializar no mundo espiritual e depois no mundo físico. Então, fé é crer quando tudo ainda não está acontecendo. Então, ter confiança é mesmo nos momentos tão difíceis, nos momentos em que ninguém espera nada, mas a confiança tem que estar presente. Então, Davi é um homem maduro e ele sabia de tantas coisas, porque Davi tinha sofrido de tantas dificuldades. Davi tinha padecido desse tema principal dessa playlist, que é: por que o ímpio prospera e o justo muitas vezes padece o mal? Aleluia por isso. No Salmo 1 ele diz assim que a gente não pode, não nos irriteis, não nos indigneis com situações. E diz assim: porque os malfeitores nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade. Muitas vezes a gente vê as pessoas prosperando, o ímpio, aquele que comete o mal, e nós não entendemos o porquê. Então se indigna a tal ponto de se irritar, de entrar numa desconfiança do poder de Deus sobre a sua vida, porque Ele tem poder sobre tudo. Davi, mais do que ninguém, poderia explicar isso, de tantas injustiças que ele sofreu, de tanto ver as pessoas prosperarem e ele justo padecer o mal. Mas chegou o dia que Deus o abençoou. Então, a confiança, nós não podemos nos irritar por causa do mal. A Bíblia, lá em Efésios 4:26, ela diz que nós podemos até ficar irados, mas não devemos pecar por isso. O excesso, que aquilo se torne um peso para nós, que a indignação minha com a minha situação que não prospera, ela chega a tal ponto de eu entrar numa dificuldade plena de perder a confiança em Deus. Não. Quem tem confiança tem fé. E mesmo vendo o ímpio prosperar, mesmo vendo aquele que faz coisas más, o bandido, aquele que rouba, e você tem a sua honestidade, você vê as coisas prosperar na vida dele, mas você em plenas dificuldades. Confia, eu te digo o seguinte: confia em Deus. Você confia em Deus? Faça como o rei Davi, que confiou nas promessas de Deus até o fim. E todas essas situações se tornaram de experiências, de casca para a vida dele, para ele prosseguir. Então, não se irrite, mas se você estiver indignado com a situação, ore, deposite no Senhor toda a sua confiança, mas não peques, como diz Efésios. Aleluia, confie no Senhor. Então, a confiança no Senhor, aqui diz que em breve o ímpio definhará, e a relva será como uma relva que murchará e secará. Davi compara isso porque naquela época, nas épocas da chuva, muitas plantas ficavam frondosas, a vegetação rasteira, mas quando vinha seca, o inverno, elas sumiam de tal forma que você nem imaginava que tinha vegetação ali. Então, Davi compara o ímpio com isso. É uma prosperidade que aflora, que fica à vista das pessoas, mas também o seu fim a gente consegue ver. É como as ervas, né? A erva que murcha, que ela some. Então ela tem um tempo para acontecer. Então confia no Senhor. O verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Então existe um ditado, né? Que principalmente os católicos gostam de dizer: faz o bem, não importa quem. Um versículo bíblico. Mas que tem que ser assim. Nós temos que fazer o bem, nós temos que ser o bem. Nós não podemos pagar o mal com o bem. Nós não podemos pagar com o mal aqueles que nos fazem mal, mas nós temos que pagar com o bem. Confia no Senhor. E diz assim: habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, o bem, a verdade, elas têm que estar presentes na nossa vida. E se por acaso você errar, se por acaso você praticar o mal um dia, se por acaso você botar o pé na mentira, eu quero te dizer, peça perdão e Deus vai te perdoar, e volte para os caminhos de Deus, o caminho da confiança. Então,
Se você está olhando as guerras, a situação atual do país, essa situação em que as pessoas se isolaram socialmente, nós passamos 2 anos assim, saiba que não é o fim, mas é o começo de uma história real de você com Deus, de confiança, porque o Deus faz o justo prosperar mesmo nos tempos de dificuldades. Não olhe apenas para a circunstância aqui e agora, mas pensa no futuro, pensa nas promessas de Deus. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando a gente está agarrado com Deus, quando você está firme na confiança com Deus, quando você se agrada dos desígnios de Deus, que são ditos na palavra, nas revelações da igreja que você está, saiba que Deus satisfará os desejos do teu coração. Deus não vai fazer faltar nada. Deus, Ele vai dar a medida certa. Confie no Senhor. Confia no Senhor. Não seja duvidoso nisso. Confie, mesmo que você não vê uma solução, mas confie no Senhor, porque Ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Mais Ele fará. Então, entrega todo o teu caminho ao Senhor. Você, jovem que está me vendo, Deus tem promessas para você. Estude, se prepare. O caminho está aí, mas não entre pela mentira, não entre pelo engano, mas tenha confiança no Senhor. Mesmo que todos agora zombam de você, porque você tem uma postura, porque você decidiu não se misturar com as coisas deste mundo, saiba que Deus tem uma recompensa maravilhosa para aqueles que não praticam a iniquidade. Mesmo que você vê aquele que cola, mesmo que você vê aquele que trapaceia, ei, olhe, confie no Senhor. Diz assim: e no mais Ele fará, Ele vai te ajudar na sua prova, Ele vai te ajudar a abrir uma porta. E a luta que a gente vive, ei, você que está vivendo luta agora, você vai passar por ela, porque Deus está contigo e ela vai servir de uma porta para que você conquiste a vitória, porque Deus fará muito mais na sua vida. A sua vida não se resume ao problema, à dificuldade que você está. A confiança e fé é crer que naquilo que ainda não está existindo. Você está crendo na porta de emprego que Deus tem para você, no grande emprego que você tem. Você está crendo na cura para a sua vida, no restabelecimento do seu casamento. Você está crendo no retorno dos seus filhos para Deus. Confia, confia. Salmo 37, de um homem que tinha passado por tudo e agora, maduro, como rei, ele estava falando e pontuando das coisas que ele já tinha visto e a sua experiência pessoal. Então, confie no Senhor, confie. Diz assim: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, ou seja, a justiça, a sua verdade, aquilo que você pratica, mesmo as pessoas não querendo, elas vão sobressair sobre as trevas. A luz, ela sempre vence as trevas, por mais pequena que ela seja, ela ilumina todas as trevas. E diz assim: como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, as coisas que você tem direito, o seu direito, Deus vai fazer como a luz do meio-dia. Pode passar algum tempo, pode passar alguns meses, alguns anos, mas no fim as coisas vão ser visíveis para aqueles que estão em trevas. E as pessoas vão ver: eu conheço esse, realmente Deus é com ele, realmente ele foi fiel, aleluia! Não olhe para apenas a pessoa que está passando dificuldades, não condene Deus, não condene a religião. Muitas vezes hoje nós estamos muito amargurados, e tudo é motivo para deixar de crer em Deus, mas tudo isso aí está numa conformidade. Tudo está aí diante de uma roda, de uma máquina, e que você tem que ser luz para essas pessoas que estão em dificuldades, e não você se indignar, e não você se irritar ao ponto de pecar. Aleluia, confie no Senhor, confie que Ele vai fazer sobressair a justiça e o seu direito também. Aleluia, o verso 7 diz assim, então outro ponto, aleluia, agrada-te no Senhor, aleluia, agrada-te no Senhor, graças a Deus. Diz assim: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus desígnios. Então, descansar não é ficar de braços cruzados, mas é crer que Deus vai te ajudar, e aquilo que não é possível para você, Deus vai te fazer levar, Deus vai fazer as coisas entrarem em ordem. Aleluia,
Glória a Jesus, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. E esse descanso aqui, aleluia, diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal, né? Aleluia, diz assim, descansa no Senhor, né? A necessidade que nós temos de crer perfeitamente no Senhor, né? Porque a indignação ela pode acontecer, mas como eu disse no início, nós não podemos ficar nisso, batendo nessa tecla, né? Aleluias, diz assim: a ausência de preocupação nos torna descuidados. Então, nós temos que estar atentos. As preocupações existem para que a gente possa estar atento e confiando a nossa fé plenamente no Senhor. Então, muitas vezes, quando a gente descansa no Senhor, nós temos que entender que o descanso é porque nós vamos depositar plena e exclusivamente a confiança no Senhor, né? E diz assim: calar, aquietar-se diante de dificuldades, não quer dizer que a gente é fraco, não quer dizer que a gente é covarde. Muitas vezes nós, como servos de Deus, nós sabemos que com sabedoria nós nos calamos, porque a Bíblia nos ensina que muitas vezes não é hora de falar, não é hora de enfrentar. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, né? A hora de ficar quieto, a hora de voltar, de retroceder, não é um sinônimo de covardia, mas é uma estratégia para a guerra. Então diz assim: o mundo tem muitos sons, né? Às vezes não é hora de você ir para o embate. Existem horas que é para ir para o embate, mas existem horas que é para você descansar no Senhor. É hora de você repor as suas energias, ler a Bíblia, buscar de Deus e não vacilar. Porque se você for para a guerra, você vai morrer, você vai ser destruído, porque o inimigo, ele é maior do que nós. Então, mansidão não é fraqueza, mas sim é um controle, é ter fé. Se a gente olhar Moisés, um homem que era valente, mas que Deus o moldou de tal forma que ele era considerado como um homem mais manso da face da terra. E nem por isso deixou de realizar a obra de Deus. E nem por isso teve autoridade do Espírito Santo para conduzir um povo para a vida, para possuir a terra. E nem por isso ele chegou diante do Mar Vermelho, ele ali, pela fé, apertado por todos e por faraó que vinha, ele teve confiança de esperar a ordem de Deus. Fere o mar, abra o mar e diga ao meu povo que marche. Aleluia! Você está sendo valentão? Você está indo atrás de filosofias humanas, conceitos, para justificar tudo aí que está acontecendo? Você não vai conseguir. Porque tudo isso aí faz parte de um processo, globalmente falando. Mas nós somos a centelha. Nós somos uma pequena luz que, se juntarmos, nós vamos iluminar grandes coisas. Acenda-te, confia no Senhor, não olhe a circunstância. Deus está te esperando assim como esperou Moisés, o capacitou durante 40 anos para conduzir um povo. Um homem que talvez não sabia nem falar direito, mas que era manso, mas não faltava era a autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele. Ei, você, confia, você é um servo de Deus, você tem conceitos, você não é como um ímpio, não se envergonhe disso, mas tenha virtude disso. Davi foi assim, José foi assim, Daniel foi assim, tiveram grandes vitórias. Ser manso não é ser fraco. E a gente vê aqui no versículo 11, o último dessa mensagem, que diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia! É dos mansos que é a conquista da terra. Então diz assim: Moisés era manso, mas era de grande poder. Aleluia! E você? O poder de Deus tem fluído na sua vida? Deus abençoou a sua vida. Se Deus está tocando na sua vida, comente. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. Curta esse vídeo, encaminhe para alguém. Nós não podemos ficar neste mundo indignados e deixar a confiança de Deus em Deus. Tenha fé, tenha confiança. Aguarde que todas essas coisas elas vão no momento certo se encaixar. Mas ore, se prepare, porque o mundo que está lá fora, as injustiças que estão lá fora, elas estão aguardando, talvez é você
com uma solução, com uma oração, com uma palavra da verdade. Confia no Senhor, confia. Talvez essa palavra que alguém que está numa situação difícil precise de ouvir. Que Deus te abençoe. Deus te guarde.